Olá, seja bem-vindo à nossa quinta aula do programa Sanitate. Nas últimas aulas, adentramos um pouco em alguns conceitos filosóficos. Nessa aula, vamos explicar o que é pornografia, explicar a sua definição. Então, já deixe seu like, compartilhe e vamos juntos nessa jornada rumo à vitória do vício. Bem, uma coisa que se tem que ter bem claro é o que é pornografia, né? A definição. Ainda mais porque hoje em dia muitas pessoas elas tentam se esquivar da definição para justificar seus atos imorais. Então, por exemplo, as pessoas viram e falam: ah, a pornografia está nos olhos de quem vê. O que é pornografia para você, para mim é arte. Então, as pessoas elas meio que relativizam a verdade, entende? Então, enquanto que tal coisa é pornografia enquanto que a pornografia para tal pessoa é isso, para outra pessoa não é. Então, eles meio que relativizam a verdade. Só que o que acontece? A verdade, a realidade, ela não é relativa. Pô, isso daqui é o computador. Seja em São Paulo, em Minas Gerais, no Brasil, na China, seja onde for. Computador é computador. A árvore, uma macieira aqui em São Paulo, nos Estados Unidos, não importa. A realidade ela não depende de nós. Entende? Nós que temos que nos adequar à realidade. E nós não podemos fugir disso. Tanto que São Tomás fala que a verdade é adequatio rei et intellectus. Então, adequação entre a coisa e o intelecto. Então o nosso intelecto, ele tem que se adequar à coisa. Não a coisa que se adequa ao nosso intelecto. Não é porque eu falo que isso daqui é, sei lá, uma garrafa de café, que isso daqui vai ser uma garrafa de café. Isso daqui é uma bola filosófica. E pronto. Essa é a realidade. E a mesma coisa se aplica com pornografia. Ou seja, o cara pode falar: não, isso daqui é arte, o que eu estou vendo é arte. É arte, mas vai continuar causando uma carga enorme de dopamina, vai continuar matando a sua capacidade de amar. Então, a realidade, ela é verdadeira, ela não é relativa. Por isso nós temos que procurar definir a pornografia e por isso que não se pode ter essas desculpas imorais falando que isso não é pornografia, até o ponto não é. Por isso nós vamos procurar definir bem, né, o que é pornografia. Chesterton, na introdução do seu livro Ortodoxia, ele tem uma frase muito interessante. O que acontece? Ele escreveu um livro, um compilado de artigos, chamado Hereges, no qual ele vai refutando várias filosofias. E aí ele recebeu algumas críticas falando: tá, você está criticando as nossas filosofias, mas qual é a sua filosofia? E aí, na introdução desse livro, ele explica tudo isso, e essa é a origem do livro Ortodoxia de Chesterton. E ele tem uma frase muito interessante, que eu gostei muito ao ler e vou trazer aqui para vocês, né? Ele está se referindo ao Sr. Scrit, que é quem fez a crítica a ele. A frase é a seguinte: mas, apesar de ter inspirado e criado esse livro, ele não precisa lê-lo. E se efetivamente o ler, descobrirá em suas páginas que tentei, de uma forma vaga e pessoal, através de um conjunto de imagens mentais e não de uma série de deduções, afirmar a filosofia na qual passei a acreditar. Não a chamarei minha filosofia, pois não a fiz. Deus e a humanidade a fizeram e ela me fez. É muito interessante essa posição de Chesterton que ele tem para com a filosofia, para com a realidade. Nós não criamos a realidade nem a filosofia, senão que nós temos que descobri-la. Ela já existe em realidade. Bem, então depois desse adendo introdutório, vamos propriamente na definição de pornografia. Etimologicamente falando, a palavra pornografia deriva do grego porné, que é prostituta, e graphein, que é escrever, ilustrar. Então seria a descrição ou ilustração da prostituição ou prostitutas. E bem, entre todas as definições que eu procurei sobre pornografia, para mim, a mais completa
é o do Pontifício Conselhos para as Comunicações Sociais, no qual ele fala de pornografia e violência. Qual a definição que ele dá? A definição é a seguinte: a pornografia é a violação do direito à privacidade do corpo humano, tanto masculino quanto feminino, por meio do uso de técnicas audiovisuais, com o objetivo de obter gratificação concupiscente. Então, mais uma vez, a pornografia é a violação do direito à privacidade do corpo humano, tanto masculino quanto feminino, por meio do uso de técnicas audiovisuais, com o objetivo de obter gratificação concupiscente. Vamos analisar um pouco agora essa definição de pornografia. Então, a primeira parte é: a pornografia é a violação do direito à privacidade do corpo humano. Santo Tomás, na Suma Teológica, ele fala que a justiça é uma virtude pela qual uma pessoa, com firme e constante vontade, dá a cada um o que lhe é devido. E isso é a essência do direito. Ou seja, o direito ele está relacionado com a virtude da justiça, de dar a cada um o que lhe é devido. Essa, segundo Santo Tomás, é uma das bases do direito, além da lei natural. Então, o que acontece? O ser humano, como nós vimos, ele se possui. Ou seja, ele é senhor de sua personalidade, de seus atos, né? E consegue possuir coisas. E por que disso? Como vimos, a vontade, ela não se inclina necessariamente a algo. Por isso o ser humano é livre e ele é capaz de possuir. Então ele possui a si mesmo, ele possui as coisas, eu possuo essa camisa, posso possuir um pedaço de papel e etc. Por quê? Porque o ser humano é livre. Então, uma vez que ele se possui, ele pode possuir as coisas. Os animais não. Uma galinha ela não se possui, uma galinha não é livre. E o que acontece? Uma vez que o ser humano se possui as coisas, por causa disto é que uma pessoa não pode chegar na minha casa, pegar, por exemplo, o meu computador e levar embora. Por quê? Porque o computador é meu. E por uma questão de justiça, ele não pode levar, porque é direito meu. Entende? Seria algo injusto, seria contra o meu direito. E o ser humano, ele também é corpo, ele possui seu corpo. Por isso que ninguém pode violar a minha intimidade sem que eu deseje. Porque é um direito meu, o corpo é meu. Seria uma questão de injustiça, né? Ah, mas Giovanni, mas as atrizes pornográficas, muitas vezes, elas querem estar gravando os vídeos, então elas estão no direito delas. Não seria uma violação de direito, então, quando as atrizes querem? Assim, se nós formos considerar a bioética utilitarista atual, né, realmente seria assim, porque ela tem um princípio, ou pseudo-princípio, chamado princípio de propriedade, segundo o qual as pessoas possuem a si mesmas, elas possuem as coisas, e elas podem transferir esses direitos a outras pessoas. Ou seja, as prostitutas podem transferir o direito de intimidade às outras pessoas, aos espectadores, aos clientes, seja quem for, né? Segundo a bioética moderna. Então, assim, se nós formos seguir a bioética moderna, as prostitutas estão certas, os drogados também estão nos seus direitos, quem comete o suicídio também estão nos seus direitos. Só que o que acontece? Isso não se dá na realidade. A bioética tradicional, né, ela fala de princípios inegociáveis, né, princípios irrenunciáveis, no qual a pessoa não pode transferir esse direito. E olha só que interessante. Por que, por exemplo, uma prostituta ela não pode transferir o seu direito de intimidade? Porque nós não somos senhores absolutos do nosso próprio corpo. Entende? Por exemplo, eu sou senhor absoluto, sei lá,
do meu celular. Por isso, eu posso dar para quem eu quiser. Porque eu sou Senhor absoluto e eu estou no meu direito. Só que o nosso corpo, a nossa alma, a nossa vida, ela é recebida de Deus. Então, eu não sou o Senhor absoluto do meu corpo. Deus é quem é. Eu sou um administrador. Entende a diferença de posição? Eu sou Senhor absoluto do meu celular. Mas eu não sou Senhor absoluto do meu corpo e da minha vida. É Deus. Então, a partir do momento que uma atriz pornográfica quer transferir o seu direito de intimidade para outra pessoa, ela está cometendo um ato de injustiça contra Deus. Por isso ela não tem esse direito. Por isso esse direito é irrenunciável. Assim como o direito à vida. Uma pessoa que está cometendo suicídio está cometendo um ato de injustiça contra Deus. Por isso que, mesmo que as atrizes pornográficas queiram estar gravando os vídeos, elas não têm esse direito, porque o nosso corpo é de Deus. É um ato de injustiça para com Deus. Nós temos que dar, né, São Tomás falou, como eu falei no começo da aula, justiça é dar a cada um o que lhe é devido. E nós não somos Senhor absoluto do nosso corpo. Por isso é um ato de justiça com Deus. Eu tenho que dar a Deus o que é devido a Deus. E Ele é Senhor do meu corpo e da minha alma. Isso é um argumento ontológico, digamos assim. Também nós temos um argumento, digamos, psicológico. Por quê? Porque, assim, muitas vezes, quando as prostitutas, elas querem, né, gravar livremente, gravar os vídeos pornográficos, muitas vezes tem motivos muito dolorosos que a levam a isto. Então, por exemplo, muitas vezes além da necessidade econômica. Então, por exemplo, às vezes elas têm necessidade de afeto, ou elas possuem ódio a si mesma, uma distorção da própria imagem, uma degradação da educação moral, traumas infantis. É interessante, dizem, né, há um estudo que fala que 70% das mulheres que estão no mundo da pornografia já sofreram assédio, né, ou foram abusadas sexualmente quando infância. Então, muitas vezes, elas têm muitos motivos dolorosos que a levam a isto, né? Sem contar que o direito está ordenado ao bem. Então, uma mulher que entra nesse mundo, com certeza vai para o mal, como veremos nas próximas aulas, as consequências da pornografia. Então, assim, vai contra o direito. Então, a pornografia, ela é uma violação do direito à intimidade, né? Ela também reduz o ser humano a um simples objeto, né? Sem família, presente, passado, futuro, dores, alegrias. Assim, eu tenho certeza que quem assiste pornografia não está querendo saber, né, qual é a realidade daquela mulher que ele está vendo, se ela tem dores, se ela tem alegrias, quais são as suas necessidades. Não, simplesmente transforma num objeto que eu vou lá, uso ele para satisfazer as minhas necessidades individuais, egoístas, sinto um pequeno prazer, depois eu pego e descarto, assim como uma comida, um pedaço de carne, vou, como, tá, tchau. Então, reduz o ser humano a um simples objeto. Então, vamos voltar aqui à definição. A pornografia é a violação do direito à privacidade do corpo humano, tanto masculino quanto feminino, por meio de uso de técnicas audiovisuais, né? E aí, eu creio que não tem muita coisa que explicar aqui. O uso de técnicas audiovisuais, né, seria fotos, sites na internet, vídeos, shows, etc., né? Técnicas modernas. E é muito interessante também, né? Eu gosto dessa definição porque algumas definições eu já vi que falavam que estava focado mais em cenas de sexo. Mas muitas vezes, e por isso que eu gosto dessa, porque quando nós temos uma nudez humana
provocativa, já se é considerado pornografia, já se traz todas as consequências. Então, essa definição é bem abrangente, porque além de sexo, também toda nudez humana provocativa também entra nessa definição. E bem, por último, com o objetivo de obter a gratificação concupiscente, ou seja, satisfazer o prazer pessoal e egoísta, né, justamente à custa da degradação das outras pessoas, né, das atrizes, seja de quem for. Muito bem, por essa aula é apenas isto, né, uma explicação breve sobre o que é a definição de pornografia, né, mais uma vez falando, a pornografia é a violação do direito à privacidade do corpo humano, tanto masculino quanto feminino, por meio do uso de técnicas audiovisuais, com o objetivo de obter a gratificação concupiscente. E na próxima aula, adentraremos um pouco sobre o que é o vício, né? Para entendermos bem o que é o vício, pornografia já vimos. Agora vamos ver na próxima aula o que é o vício, vamos ver as suas consequências e como curá-lo. Bem, deixe seu like, compartilhe este programa com quem precisa e nos vemos até a próxima aula.